Olá, eu sou o Neito, sou autor do programa Sólidos e nesse vídeo quero mostrar um dispositivo simples em forma de cilindro. Tá? No vídeo anterior eu mostrei em forma de caixa e neste eu vou mostrar em forma de cilindro. Só que eu vou apresentar algumas boas práticas na hora de fazer a modelagem que eu não utilizei na caixa simples. Uma delas está relacionada com a organização dos itens aqui dentro do modelador. Então ficou meio que bagunçado isso daqui. Então vamos criar um novo dispositivo aqui pontual genérico, lembrando que você pode acessar a criação por aqui, utilizando a opção criar, ou então chamando o modelador aqui em cima. Então eu vou criar um novo dispositivo. E na versão anterior eu já fui colocando todos os pontos aqui em sequência. A primeira boa prática que eu quero incentivar é colocar as variáveis no começo. Tá? Então você vai colocar aqui as variáveis. E depois você pode colocar aí pontos. E depois a modelagem em si. Tá? E daí você vai colocar mais uma sequência aqui dizendo que está se tratando da modelagem. Mais para adiante vai ter alguns parâmetros que você vai querer inserir no dispositivo e vai ter mais uma sequência aqui que vai ser finalização. Vamos chamar de finalização. Tá? Ou conectores, eu normalmente chamo de conectores. Então, quais variáveis que eu vou setar aqui dentro? Eu falei que eu ia desenhar um cilindro simples. Né? Vamos supor que eu estivesse criando aquele poço de visita circular que tem no Part Builder do Civil 3D e ele é só um cilindro simples. Então, eu vou colocar assim, diâmetro. E uma boa prática aqui é a seguinte, diâmetro eu coloquei sem acento aqui, porque é mais fácil de escrever dentro do modelador. Só que para mostrar para o usuário, fica meio feio você escrever só diâmetro sem acento. Coloque com acento. Então você vai vir aqui no nome amigável e vai escrever diâmetro corretamente. Certo? E vai colocar ele na categoria de seção, por exemplo. E aqui mais um item importante é que diâmetro é uma medida que está relacionada a algum tipo de distância, mas eu poderia criar outras variáveis, por exemplo, para vazão, velocidade, volume e assim por diante. Então, diâmetro é uma medida de distância, que por padrão vai vir em unidades de metro, por exemplo. E vou colocar um parâmetro qualquer aqui, um valor 1, por exemplo. Vou colocar também uma altura, porque eu vou extrudar esse elemento e vou precisar ter uma altura. E no vídeo anterior você deve se lembrar que era necessário setar aqui o código, ignore surf adjust, 28, uma série de coisas. Então eu vou fazer isso aqui dentro de variáveis, porque daí sempre fica fácil achar aonde eu tenho que modificar essas coisas. Se você padronizar esse mesmo esquema para todos os dispositivos, vai ficar bem interessante depois para você achar os parâmetros. Então, vou setar o parâmetro do código e vou chamar aí de cilindro. Vamos dizer que o código fosse esse. Você deve se lembrar também, vamos voltar lá na caixa simples, que quando eu criei os parâmetros, todo mundo ficou com esse set param aqui. Isso não é uma boa prática, tá? Porque set param eu tenho que clicar no objeto para entender o que é que ele está setando. Então, uma boa prática é dizer que você está dando uma descrição que é igual a do parâmetro que você está setando. Então, se aqui eu estou setando o código, chame aqui no nome dele de código. Vai ficar mais fácil depois para achar. Setar o parâmetro do solid volume. E daí você vai escrever aqui, solid. Você pode escrever em português, né? Volume do sólido, não tem problema. Mas que fique mais fácil e não seja só essa palavra set parâmetro aí, tá? Volume. Então, e vou escrever que o volume do sólido para um cilindro seria match.pi vezes o diâmetro elevado ao quadrado dividido por 4.
Lembrando que o que você escreve aqui no campo das propriedades da atividade tem que ser expressões válidas para o VB, ok? Então, multiplicação é o asterisco e expoente é o sinal de acento aqui, tá? Então, dividido por 4, eu vou ter um volume aqui que ele já calculou de 0,785. Também tenho o Ignore Surf Adjust. Se você não se lembra, ele serve para dizer para o dispositivo se pendure na superfície. Então, você vai dizer aqui que é falso e vai escrever o nome da variável. Ok? Depois, você vai também setar o Trench Age, que serve para calcular a escavação. E aqui eu vou dizer que é igual a altura e pronto. Em princípio, todas as variáveis foram definidas, né? Estaria faltando agora fazer a modelagem propriamente dita. Bom, lá no modelo da caixa, os pontos, eu criei vários pontos para criar uma caixa retangular. Aqui eu vou fazer o seguinte, em vez de eu colocar pontos, eu vou chamar aqui de seção, porque eu vou modelar um círculo mesmo, tá? Então, seção. Nessa seção, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar uma ferramenta de círculo. E vou dizer que o raio dela é diâmetro dividido por 2. Ela tem o centro na origem e o vetor dela tem que ser no eixo Z. Assim, quando eu olhar em 3D, eu vejo o círculo no plano x e y. Muito bem. Se o texto aqui estiver muito grande ou a bolinha muito grande, você pode vir aqui e diminuir, certo? Lembrando que isso aqui é só representativo. E outra boa prática. Círculo aqui vai ter um significado, que é a minha seção típica. Então, em vez de eu chamar ele de círculo, eu vou chamar de seção. Ou, melhor ainda, cir seção. Por quê? Porque cir eu sei que é um círculo. Se fosse PL, por exemplo, seria uma polilinha. E seção é porque vai ser a minha seção típica. Então, dei um nome que diz mais do que simplesmente círculo. Ok? Poderia ter mais alguma outra coisa aqui. Vamos inserir mais algumas coisas. Né? Por exemplo, cir seção externa. Ok? E vamos colocar aqui um diâmetro e vamos colocar aqui parede. E a parede vai ter 0,1, por exemplo. Né? E daí eu vou fazer assim, ó, cir externo vai ser diâmetro sobre 2, ok, mais parede. Né? E vou colocar um círculo para a seção interna agora. E vou chamar de cir seção interna. Então, essa é uma boa prática. Eu sei que tipo de objeto eu usei porque eu coloquei cir, é um círculo. E seção interna, porque agora eu vou dizer que isso aqui vai ser a seção interna do meu dispositivo, onde aqui vai ter só diâmetro dividido por 2. E ele ficou menorzinho lá. Perfeito. Para fazer o extrude desse dispositivo, eu posso fazer o extrude do externo, depois do interno e subtrair um do outro. Mas eu também posso vir aqui e criar uma região, certo? Aonde eu vou pegar esta região e vou subtrair depois. Vai dar um pouco mais de trabalho, mas em alguns casos pode ser interessante. Então eu vou mostrar isso mesmo assim, tá? Então, seção externa e vou chamar essa região de region, né? Reg externa. E adicionei, apliquei, ó, ele achurou toda aquela região lá. Agora eu vou criar uma interna, onde eu pego aqui a seção interna e vou chamar de reg interna. Pode ser que, aqui no caso, lógico, as duas estão sobrepostas, então fique meio ruim de visualizar. Então você pode vir aqui e desligar alguma coisa. Por exemplo, se eu desligar a externa, ó, eu vejo a interna, percebe? Então pode ser útil você olhar essa tela do log de execução de vez em quando. Muito bem. Agora eu vou criar uma região que é por subtração e eu vou subtrair da região externa a região interna.
E no log eu vou desligar as duas anteriores. E percebe que agora, quando eu extrudar, vai ser essa parte achurada que eu vou estar extrudando. Okay? Então aqui reg sub é um nome meio esquisito. Eu vou chamar isso aqui de seção típica. Né? Reg seção típica. Muito bem. Agora, sim, eu vou lá na modelagem e vou utilizar a ferramenta de extrudar. E vou chamar aqui de extrude sólido, né? Ou corpo. Vamos chamar de extrude do corpo. Veja que esse extrude do corpo, ele precisa ter uma figura, então, que é a minha seção típica. Agora ficou fácil de saber quem tem que ser extrudado aqui. Né? Não é o círculo 1, não é o círculo 2, é a seção típica. Então, boa prática é dar nomes significativos para os itens. Tá certo? Agora que eu fiz o extrude, ele jogou lá para cima, com uma altura 1. Só que talvez eu queira que isso daqui meça menos altura, para que o dispositivo seja modelado para baixo. Né? E daí aqui ele vai reclamar que ainda não tem a altura ou o valor aqui está zerado. Né? 0 não dá. Então você tem que colocar algum valor, aí, 2, por exemplo. E está ali o dispositivo modelado. Eu posso vir aqui dar um orbit agora. Né? E eu vejo só o meu tubo ali desenhado na vertical. Tá? O objetivo aqui não é desenhar um tubo para você utilizar lá depois na drenagem ou esgoto, assim, é só para exemplificar. Tá? Mas vamos dizer que eu precisasse desenhar esse dispositivo aqui. Ok? Então, criei o dispositivo e coloquei as coisas numa ordem mais favorável para eu encontrar aonde modificar as coisas. Ok? Então agora eu vou vir aqui na modelagem, que está faltando ainda eu dizer o que é que desenha no Model Space, que é expor o sólido, e vou dizer assim, ó, expõe o extrude do corpo. Ok? Que nome que eu vou dar aqui? Bom, aqui é uma outra boa prática que está relacionada com o estilo que esse dispositivo vai ter depois quando lançado. Ok? Então você pode chamar esse cara aqui de corpo. Tá? E no componente de estilo, lá na frente, quando ele for desenhado no Model Space, esse dispositivo vai ter um estilo. E dentro do estilo vai ter um componente específico para essa parte do dispositivo, que nós vamos chamar aqui de corpo. Ok? Muito bem, fiz a modelagem do corpo. E aqui está escrito só modelagem, nós vamos dizer assim, ó, modelagem do corpo. Vamos dizer que essa modelagem do corpo aqui fosse de alvenaria ou então, sei lá, de alvenaria. Né? E eu quisesse que a laje do fundo fosse feita de concreto armado. E daí eu vou fazer o seguinte, ó, já que eu tenho a modelagem do corpo, eu vou colocar mais uma caixinha para representar a laje do fundo. E em vez de eu ligar aqui, eu vou ligar aqui. Ó. E troquei, liguei aqui. Aqui eu vou fazer assim, modelagem da laje de fundo. E daí aqui outra boa prática é separe as modelagens pelo nome do componente que você está fazendo. Então no caso aqui eu tenho a do corpo e aqui eu vou fazer a modelagem do fundo. Para a modelagem da laje do fundo eu vou fazer então um círculo que vai ter um centro na origem? Não, vai ter um centro lá embaixo. E daí aqui vai ser interessante eu criar mais um ponto. Aí você vai ter que decidir se é interessante criar o ponto aqui ou criar o ponto aqui. Como aqui eu chamei de seção, me parece mais lógico colocar esse ponto aqui, já que ele só vai ser usado para colocar esse círculo aqui embaixo. E você já vai entender isso. Então nós vamos colocar assim, ó, ponto, que eu vou chamar de centro laje. E a partir da origem, eu vou colocar ele na altura menos altura. E aqui eu vou colocar em X-Ray para poder enxergar esse ponto lá embaixo. Ó. Tá? Então, estou vendo o ponto lá e vou dizer assim, agora, este círculo, note que eu coloquei o ponto antes do círculo, e isso tem um motivo. É porque senão ele não aparece aqui, ó, centro laje. E agora aquele círculo está desenhado lá embaixo, e eu vou dizer que o raio dele é diâmetro dividido por 2 mais a parede.
E pronto, coloquei um círculo lá embaixo, que agora eu vou chamar de cir laje. Boa prática, né? Dar nome significativo para a coisa. E vou fazer um extrude com altura parede. Eu poderia criar uma variável aqui, chamar ela de laje, né? Ou h-laje, qualquer coisa assim. Mas altura. Eu vou extrudar isso daqui com uma altura igual à parede, só que negativo, para que ele desenhe para baixo. E vou dizer assim, olha, extrude o círculo da laje. Então eu extrudei o círculo da laje e criei uma tampa aqui embaixo. Se você clicar no sólido, você pode ver que ele vai selecionar ele aqui no preview e vai selecionar a ferramenta que criou o elemento aqui no modelador, tá? Ou melhor, no designer. E eu vou dar um nome significativo para esse cara também, que é extrude da laje. Só que se eu deixar só assim, ele não vai desenhar esse elemento no Model Space. Eu tenho que dizer que eu estou expondo o sólido do extrude da laje com o seguinte componente, laje. E essa laje vai poder ser, sei lá, de concreto armado, de concreto ciclópico, alguma coisa que me fez fazer diferente do corpo. E aqui eu vou dar um nome para esse elemento também, que eu vou chamar de laje. Ok? Muito bem. Agora eu já consigo utilizar esse dispositivo no Model Space, né? Depois que eu inseri ele numa lista de materiais, enfim. Mas antes disso, eu vou dizer que esse cara aqui é da família das caixas também. Tá? E vou dizer que ele tem um subtipo circular. E vou dizer que ele tem um nome de cilindro simples. E no passo anterior eu não falei isso, mas ter um ícone também é uma boa prática. Tá? Então, às vezes, se você dá um ajuste assim na posição do cilindro, desligar algumas coisas aqui, ó, desligar, né? E ligar somente a laje e somente o corpo, ok? E daí tirar uma fotografia, né? Esse ícone talvez fique melhor. Aí vai da criatividade. Também é boa prática você dar uma descrição para isso daqui. Então aqui eu vou dizer assim, ó, isso é um cilindro simples de concreto. Tá? Isso aqui vai ajudar o usuário depois a decidir se ele vai usar esse dispositivo ou não. A próxima boa prática é criar um template para o nome desse dispositivo. Tá? Isso vai ser útil na hora de criar a seção típica e na hora de criar o dispositivo no módulo. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo, beleza?